E vamos lá para mais um programa show de bola aqui no canal Ale Moraes TV, Veículos da História, Campeonato Brasileiro. Vamos falar da 31ª rodada que acontece neste final de semana, no sábado, às 16h30, tem Grêmio e Atlético Goianiense. A equipe do Grêmio, ela precisa da vitória, né? Ela é favoritíssima contra o Atlético Goianiense. A gente dá uma olhadinha aqui. O Grêmio está com riscos de rebaixamento, ó. Até aqui, ó, o Fluminense que venceu hoje, eu já vou explicar aqui para vocês, com 36 pontos, até o Vasco aqui com 37, tá? Então, do Vasco para baixo existe risco, porque olha aqui, ó, a diferença é de apenas 5 pontos aqui da equipe do Vitória, que está com 32 pontos, empatado com o Corinthians, que é o primeiro da zona de rebaixamento com 32, para 37 pontos. Tá certo que o Vasco tem um jogo a menos aqui, se ganhar essa partida, aí respira de forma tranquila aí para essa reta final do campeonato. Mas nós temos que considerar o que nós estamos vendo aqui neste momento. Ele pode não vencer o jogo e aí ficar aí nesse bololô, nesse bolo de rebaixamento. Então, o Grêmio com 35 pontos, correndo risco, enfrenta o Atlético Goianiense que já foi. Então, a equipe do Grêmio, ela é favoritíssima para ganhar essa partida. Seguindo aqui, Vitória e Fluminense. Essa vitória do Fluminense é hoje contra o Atlético Paranaense, né, um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, traz um pouquinho mais de respiro para o Fluminense. O Fluminense vai a 36 pontos, fica aqui a 4 pontos do último colocado da zona de rebaixamento, né, o Corinthians. Então ele dá uma respirada, mas esse é um confronto direto, tá? Então Vitória e Fluminense, confronto direto. O Vitória vem jogando muito bem em casa, como nós vimos aqui, ó, venceu é, 3 dos últimos 5 jogos. Então, a equipe do Fluminense vai ter que jogar muita bola contra o Vitória para conseguir aí os seus 3 pontos. Então, esse jogo aqui, eu até acredito no empate. Flamengo e Juventude, a equipe do Flamengo aí pode estar de ressaca da classificação da Copa do Brasil, a gente não sabe como que ele vai chegar para essa partida contra o Juventude. E o Juventude jogou muito bem contra o Palmeiras na última rodada, no 5-3, né? Então, Juventude sempre uma incógnita, né? Então, não vou ficar surpreso se a equipe do Juventude arrancar um empate ou até vencer o Flamengo nessa partida. Vai depender da ressaca do Flamengo. O Flamengo que está aqui com 51 pontos, com um jogo a menos ainda, pode chegar a 54. Então, não vejo chances de título do Flamengo mais, mas aí pode ganhar uns pontinhos para se garantir cada vez mais aí, porque cada colocação aí no campeonato é grana que segue, né? Palmeiras e Fortaleza, jogo espetacular para a rodada. É o segundo contra o terceiro colocado. Caso Fortaleza consiga uma vitória, que não é surpreendente também, vai a 59 pontos, fica apenas a 1 ponto da equipe do Palmeiras. Palmeiras, por jogar em casa, é favorito, mas não é um favoritismo gigantesco que nós vemos nesta rodada contra o Fortaleza. Então, Palmeiras e Fortaleza, aí um jogo muito equilibrado, mas eu creio que o Palmeiras vence aí pelo placar mínimo. Atlético Paranaense e Cruzeiro. Olha só, o Cruzeiro, surpreendentemente, estacionou, não vence há 5 jogos, né? São 3 empates e 2 derrotas, e o Atlético Paranaense piorou, né? São 3 derrotas consecutivas e tem 2 empates. Também não vence nos últimos 5 jogos. Por jogar em casa, eu acho que o Atlético Paranaense deva vencer esse jogo. O Atlético Paranaense agora é, está na zona de rebaixamento, né? Nesse momento, continua aí na zona da degola. Então, uma vitória contra o Cruzeiro é fundamental para que a equipe do Atlético Paranaense saia dessa situação. Tá? Se perder para o Cruzeiro em casa, o Atlético Paranaense começa a ser candidato aí forte ao dos grandes times do Brasil a cair para a Série B. Um dos grandes vai cair. E o Atlético Paranaense está nesse momento fazendo uma força para ser um
desses grandes que vai cair para a Série B. Atlético Mineiro e Inter, o Atlético Mineiro praticamente está cumprindo tabela no Brasileiro, está disputando aí as duas Copas, inclusive nesse momento está disputando contra o River Plate o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, e o Atlético Mineiro está vencendo por 1-0 com o gol do Daverson. Então, está aí na final da Copa do Brasil e está disputando a semifinal da Libertadores também. Então, completamente focado nas Copas, e aí o Inter é favorito nessa partida, caso confirme a vitória, né? Vai aí disputando essa vaga direta para a Libertadores, dependendo de como o Flamengo vai se portar. E também ele tem um jogo a menos que o São Paulo. Então, o Inter está muito bem e deve vencer o Atlético Mineiro nesse jogo. Bragantino e Botafogo. Botafogo empatou em casa contra o Criciúma, péssimo resultado. Eu acho que vai com tudo para cima do Bragantino. E se vencer o Bragantino, ó, o Bragantino está com 34 pontos. É outro time que corre seríssimos riscos aí na degola. Então, o Bragantino precisa vencer o Botafogo em casa para se livrar dessa situação. Então, o Botafogo tem um jogo difícil contra o Bragantino, fora de casa, mas eu vejo ele como favorito. Então, Palmeiras, Fortaleza e Botafogo tem duelos difíceis nessa rodada. Palmeiras e Fortaleza vão se enfrentar e o Botafogo tem esse jogo contra o Bragantino que eu vejo como muito difícil também, tá? Também no sábado, às 21 horas, tem Criciúma e São Paulo. Um jogo interessante aqui. O São Paulo não vem jogando bem fora de casa. O Criciúma está com 36 pontos. Foi importantíssimo esse empate contra o Botafogo. Ele está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Então, mesmo se perder para o São Paulo, ele não vai ir para a zona de rebaixamento. E todos esses times que estão aqui embaixo não vão ganhar. Então, para o Criciúma, um empate contra o São Paulo também seria um ótimo resultado. E para o São Paulo, um empate contra o Criciúma também não será um resultado ruim, não. Ele indo para 51 pontos. O Bahia e o Cruzeiro ficaram ali um pouquinho mais para trás, estão a 4 pontos do São Paulo. Então, tranquila a posição do São Paulo se empatar com o Criciúma nessa rodada fora de casa. Cuiabá e Corinthians, um jogo dificílimo para ambas as equipes. A equipe do Cuiabá está com 27 pontos. Se vencer, vai a 30. Tem um jogo a menos ainda e pode ir a 33 e depois até ultrapassar o Corinthians na tabela. Então, a posição do Corinthians aqui é muito complicada. Ele não pode nem sonhar em não vencer o Cuiabá, né? Porque se o Cuiabá vence, ele vai para 30 aqui, com um jogo a menos, ele pode ultrapassar todos esses times, né? Então é um confronto direto para ambas as equipes. Então é um jogo com cheiro de empate, ao meu ver aqui, tá? Cuiabá e Corinthians, cheiro de empate. E finalizando, Vasco e Bahia, como eu falei para vocês, o Vasco está aqui com um jogo a menos, próximo dessa loucura aqui do rebaixamento. A equipe do Bahia não vence há dois jogos, né? Nos últimos 5 jogos venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Então vem com uma instabilidade aí. Esse jogo também tem cara de empate, hein, gente? Vai ter muito empate nesta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, tá certo? Então, esse aqui foi uma análise detalhada da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou aproveitar aqui e vou abrir a tabela da Série B para a gente dar uma olhadinha como estamos aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Teve jogo agora há pouco, o Santos venceu o Ceará. Então vamos ver como que está a tabela. Então aqui nós tivemos, né, ontem o Goiás vencendo a Chapecoense por 4-0. O Santos venceu o Ceará por 1-0. O Mirassol hoje também venceu o CRB por 1-0, Vila Nova 0-0 com o Amazonas. E olha aqui, hein? O Novo Horizontino vai vencendo o Avaí por 2-0. Então, essas equipes aqui
da classificação para a Série A estão vencendo as suas partidas. Então, ótimo resultado para o Mirassol e para o Novo Horizontino. E essa vitória do Santos aqui dá já um ar de Série A para o Santos no ano que vem. Porque olha aqui, ó, venceu o Ceará, então o Ceará é o time que está mais próximo aqui nesse momento da tabela e o Santos consegue abrir 8 pontos do Ceará, faltando aí, estamos na 33ª rodada, faltando 5 rodadas para terminar o campeonato. Então, só 5 rodadas, 8 pontos, é um respiro muito grande. E para essas equipes aqui também, para o Sport e para o Mirassol, esse empate que está acontecendo aqui entre o Vila Nova e o Amazonas, se persistir e a vitória que o Santos teve contra o Ceará foi muito bom para todas essas equipes aqui. O Mirassol, o Novo Horizontino precisa confirmar sua vitória por 2-0, mas está tudo muito encaminhado. Então amanhã nós vamos ter Ponte Preta e Brusque, Paysandu e Curitiba, Botafogo e Ituano, Operário e América, e Sport e Guarani na quinta-feira. Só quero voltar no Campeonato Brasileiro aqui, acho que vocês perceberam que os jogos são todos no sábado. Por quê? Porque tem eleição em vários locais no domingo, então os jogos vão ser no sábado e tem aqueles 2 jogos que vão acontecer na segunda-feira, tá? Hoje, Santos, Novo Horizontino, Sport e Mirassol subiriam para a Série A do Campeonato Brasileiro e estariam descendo, né, para a Série B, Guarani, Ituano, Brusque e Ponte Preta. Olha que interessante aqui, ó. 3 equipes de São Paulo subindo e 3 equipes caindo. E ficando só o Botafogo aqui nesse momento na Série B de times paulistas. Então, a Série B do ano que vem, nesse momento, estaria perdendo 6 equipes paulistas, hein? 6 equipes paulistas estariam saindo da Série B, 3 indo para a Série A e 3 caindo para a Série B. Vamos imaginar, né, que as equipes que estão na Série A hoje de São Paulo permaneçam. Então, nós temos o Bragantino e o Corinthians ali com riscos, né, de rebaixamento, e o São Paulo e o Palmeiras tranquilos lá em cima na tabela. Então, nós teríamos 7 equipes paulistas na Série A do Campeonato Brasileiro, caso não ocorra aí esse desastre do Corinthians ou o Bragantino cair para a Série B. Isso falando para os paulistas, né? Quem não é paulista está pouco se lixando para essas equipes. Então, esse aqui é o retrato da Série B nesse momento. Então, nós vamos trazer no próximo final de semana mais informações sobre a rodada. Quero trazer aqui para vocês do futebol internacional a Champions League. Vamos ver como que estão os grupos lá da Champions League. Hoje teve jogo, tem jogo amanhã também. Tem um novo critério aqui, uma nova Champions League acontecendo. Ó, são 8 jogos que cada equipe irá disputar e tem aí as 16 equipes, as 16 primeiras colocadas que vão se classificar. Tem todo um critério aí que vai acontecer. E aí depois em outro momento eu explico só sobre a Champions League. Mas nesse momento, olha aqui, ó, são 3 jogos, o Aston Villa está com 100%, Mônaco com 7 pontos, o Sporting, o Arsenal, o Borussia Dortmund, o Benfica, o Brest e o Bayer Leverkusen, o Real Madrid, o Liverpool e o Juventus com 6 pontos, a Internacional, Manchester City, Sparta Praga, Atalanta, Stuttgart, Paris Saint-Germain com 4 pontos, tá? E aí tem vários jogos que vão acontecer amanhã também, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos vão acontecer ainda amanhã. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, que tem um regulamento diferente, são 8 rodadas, cada equipe vai jogar 8 vezes nessa primeira fase, depois a soma aqui é que vai mostrar quem passa para a próxima fase, mas depois em um outro vídeo eu explico melhor. Era mais para dizer para vocês que teve jogo da Champions hoje e tem jogo amanhã também. Vamos só dar uma olhadinha para ver se tem algum jogo legal aqui. Olha aqui, ó, Barcelona e Bayern de Munique, jogão, hein? Barcelona e Bayern de Munique.
E vamos ver se tem mais algum. Não, seria esse aí mesmo. Hoje nós tivemos o Real Madrid vencendo por 5-2 o Borussia Dortmund e tivemos Milan, não, Bruges, não. Aí os outros jogos são jogos que não chamam tanto a nossa atenção. Então o destaque então foi para Real Madrid e Borussia Dortmund 5-2 e amanhã Barcelona e Bayern de Munique, tá certo? Então um programa show de bola mais longo hoje. Voltamos aí na próxima semana com mais um programa show de bola. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.